Senhor Jesus esteja presente em cada coração, amém? Que mais uma noite venhamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. É motivo de alegria e de agradecimento estar aqui mais uma vez com os irmãos. Não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também estão nesse mesmo objetivo. Então vamos todos adorar o Senhor. A todos vocês que estão aqui e a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, uma boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja convosco. Vamos nesse momento nos colocar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia e pedindo que Ele nos direcione. Senhor Deus, amoroso e gracioso Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, as Tuas misericórdias duram para sempre. A Tua fidelidade se estende de geração em geração.
Senhor, muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu em Sua presença. Obrigado pelo cuidado paternal que o Senhor tem tido para conosco, com todas as características de mãe. Senhor, nós queremos nesta noite pedir perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Pai, que pela Tua graça, o Senhor nos purifique de toda injustiça, nos perdoe de todo pecado e nos dê condição de apresentar ao Senhor nesta noite um culto agradável a Ti e uma adoração verdadeira. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, neste culto. E o Teu nome sendo glorificado, as nossas vidas sejam consequentemente edificadas. Cada pessoa que está aqui e cada pessoa que nos acompanha agora, onde quer que ela se encontre, que a presença abençoadora do Teu Espírito seja sobre a vida delas e de todas as suas famílias, e de todas as famílias que agora estão conectadas. Nós oramos, Pai, e oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia, este livro tão precioso, tão especial que Deus nos deu. Então vamos recitar este versículo tão conhecido que está lá na oração do próprio Jesus pelos seus discípulos. Vamos lá? Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Mais uma vez. Nós fomos alvos da oração de Jesus, Ele pedindo a Deus que fôssemos santificados. E santificados aonde? Na verdade. E onde é que está a verdade? A Tua palavra é a absoluta verdade. Podeis assentar, Ministério de Louvor. Glória a Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento, para nós adorarmos aquele que é digno de honra e de glória. Nesse momento, louve ao Senhor, dê a Ele o seu melhor nesta noite. Que Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei.
teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Declare nesta hora: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. A igreja pode se sentar.
Graça e paz, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, amado Pai, Pai de eterna bondade, de infinita misericórdia, graça te damos, Pai, por mais um dia, Senhor, pela essa oportunidade de te engrandecer o teu nome. Deus, também te pedimos, Pai, que tu vá assim, tendo a bondade de visitar cada lar, Senhor, aqui hoje presente, aqui que está assistindo, Pai amado, esse culto, Pai amado, que está cultuando conosco, que eles possam ser alcançados, Pai amado, que possa assim estar tocando, em nome de Jesus, naquelas pessoas que estão precisando de uma cura, que estão enfermos, que tu possa estar aliviando assim, passando teu bálsamo curador, Pai. Que essa enfermidade venha sair daquele corpo que não pertence a ele, Pai. Deus, tu é o médico do médico, tu é o grande Criador, e não há nada, Senhor, não há nada que não esteja na tua mão, Senhor. Não há nada que não possa ser alcançado por a tua vontade. Por isso também te pedimos, Pai amado, aquelas pessoas que se encontram desempregadas, Pai, que tu possa sim estar abrindo as portas do emprego, que tu possa estar trazendo o sustento, Senhor, para aquele lá, Senhor, para aquele pai de família, para aquela mãe de família, Pai amado, que neste momento tão angustiante, Senhor, precisa, Senhor, de uma solução. E essa solução nos invocamos a Ti, Pai amado, porque sabemos que Tu, Senhor, pode fazer todas essas coisas. Também aquelas pessoas, Pai, que se encontram nessa situação perdida, Senhor, sem saber o que fazer. Às vezes é um problema, é uma situação que não sabe o que fazer, que Tu possa estar colocando em Tuas mãos, Senhor, e dando uma direção para essas pessoas, Pai amado. Que ela saiba, Senhor, que Tu é o grande Deus, que Tu é o grande Senhor, e que Tu tudo pode, Senhor, inclusive agir na vida dela, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um dos nossos corações. Amém? Nesse momento, igreja, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de João 8. João, capítulo de número 8. Nós leremos dois versículos bastante conhecidos, os de número 31 e 32. João 8, 31 e 32, todos encontraram? Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E neste momento, irmãos, nós veremos um vídeo do nosso pastor João Marcos Soares. Ele é diretor executivo de Missões Mundiais, e neste vídeo nós poderemos ver o que Missões Mundiais, o que o povo de Deus tem feito para levar as Sagradas Escrituras para o mundo, independente de nacionalidade, gênero, raça ou idade. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro, o dia da Bíblia. Nós separamos esse dia para celebrar o fato de podermos ter a Bíblia. E eu quero compartilhar com você sobre a importância disto, sobre a importância de termos a Bíblia. Quero ler com você um trecho da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, bastante conhecido, diz assim, João 8, versículo
31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O primeiro ensinamento que eu tiro deste texto é que precisamos ler continuadamente a palavra. Sim, Jesus Cristo foi claro dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Para ficarmos permanentemente firmes na palavra, precisamos tê-la acessível. Durante muitos séculos, poucos cristãos tiveram acesso à palavra de Deus impressa. Graças às modificações tecnológicas, cada vez mais temos condição de imprimir, de gravar textos bíblicos. Mas ainda assim, há milhões de cristãos que não têm. E com isso não conseguem estar firmes na palavra. De fato, há muitas dificuldades. Repare que Jesus Cristo diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. É uma ideia de continuidade. Normalmente as pessoas conhecem a Jesus Cristo através de testemunhos, através de pessoas que ensinam a palavra de Deus a elas. Mas como as pessoas podem ser ensinadas se não têm acesso à palavra de Deus? Nós estamos trabalhando para resolver isso, traduzindo textos bíblicos. Estamos fazendo isso em diversos lugares do mundo com os nossos missionários e em alianças estratégicas com outras organizações. Nós queremos que as pessoas conheçam toda a Bíblia. É fantástico ver o que Deus tem feito nesta área, como pessoas têm conseguido produzir boas traduções e como as pessoas têm se alegrado com isso. Permanecer firmes na palavra. É importante também lembrar a você que isso não é apenas para quem não tem, é para quem tem. Eu e você precisamos continuadamente, no cotidiano, ler a palavra de Deus, meditar e crescer com ela. O segundo ensinamento que retiro deste texto diz respeito ao fato de que nós somos aprovados como discípulos quando estamos firmes na palavra. Veja que Jesus diz: verdadeiramente serão meus discípulos. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Qual é a sua relação, não com este livro, mas também com este livro? Você o lê como palavra de Deus? Você o busca como palavra de Deus? Você gasta tempo lendo, meditando? Você valoriza o que é dito? Você tenta aplicar o que aqui está escrito? Você reconhece que isto é autoridade sobre a sua vida? Todos nós precisamos fazer isso que estou dizendo, e eu sou a primeira pessoa a precisar fazer isso. Verdadeiramente somos discípulos quando permanecemos firmes na palavra. Mas imagine você, há muitas heresias em diversos povos, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Conhecem apenas alguns trechos. Mas onde a Bíblia chega, as heresias são afastadas. Onde o conhecimento chega, as heresias são afastadas. E assim as pessoas se tornam verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo. Estamos levando a Bíblia inteira para diversos povos. Estamos fazendo com que as igrejas sejam fortalecidas. Isso, de fato, é muito marcante na China e no Irã. Países foco do projeto Bíblias para os Povos. Nós queremos que todas as igrejas chinesas e todas as igrejas no Irã tenham a Bíblia na sua língua. O terceiro ensinamento que retiro desse texto é que a verdade liberta. E a verdade é que a palavra de Deus é o caminho para encontrar Jesus Cristo. É impossível alguém encontrar Jesus Cristo sem conhecer a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus hoje é revelada pela leitura da Bíblia, pela aplicação da Bíblia, pela proclamação da mensagem que é contida na Bíblia, que é Jesus Cristo. Por isso, neste domingo da Bíblia,
Desafio você a compartilhar este livro. Compartilhar com pessoas no seu trabalho, na sua família, com a sua vizinhança. Convidar pessoas para lerem a Bíblia junto com você. Convidar as pessoas para participarem de momentos de estudos bíblicos. Mas convido você também a participar da divisão desta palavra, da divisão da verdade com todos os povos. Por isso, desafio você a participar da campanha Bíblia para os Povos. Vamos levantar uma grande oferta para que todos os povos tenham Bíblias na sua língua e assim conheçam a Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Neste momento, irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus por ter nos dado a sua palavra e para que nós sejamos obedientes a ela. E também oraremos para que esse projeto, Bíblia para os Povos, seja cada vez mais escalado e atinja ainda mais pessoas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Deus, por tua infinita bondade, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra escrita, ó Pai, que nos foi dada por meio de ti, ó Pai, através de homens que o Senhor escolheu. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor através dela, tem nos ensinado, ó Pai, o Senhor tem nos mostrado o seu amor para conosco, ó Deus, e o Senhor tem nos orientado quanto uma vida, ó Pai, o quanto devemos viver a nossa vida diante, ó Pai, dos teus ensinamentos, ó Pai, e também conscientes daquilo que nós devemos fazer para bem te agradar, para te adorar, para viver uma vida em retidão, ó Pai, em honestidade e sermos, como a tua palavra nos ensina, verdadeiros cristãos. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor usou, ó Pai, de homens para que relatassem o sacrifício, ó Pai, daquele que é o nosso supremo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, ó Deus, para nos salvar. E também, ó Pai, nos anunciou que o Senhor um dia voltará para nos buscar, ó Pai, e por isso nós somos gratos a Ti. Deus, que em nossas vidas tenhamos prazer, ó Pai, tenhamos alegria em ler a Tua palavra, em estudar a Tua palavra, ó Pai, que possamos nos dedicar no estudo da Tua palavra e que sejamos, ó Pai, em nossas vidas, em nossa vizinhança, para as pessoas que estão ao nosso redor, um testemunho vivo daquilo que a Tua palavra nos ensina. Deus, que sejamos obedientes a ela, ó Deus, em todos os momentos e que a sigamos, ó Pai, como manual de fé e prática. Deus, te oramos também suplicando por essas localidades, ó Pai, esses países onde a Tua palavra, Deus, é perseguida, se encontra, ó Deus, caçada, ó Deus, e tão censurada. Nós te oramos, ó Deus, para que os Teus filhos, ó Deus, sejam levantados, tradutores, revisores, editores, homens e mulheres corajosos e corajosas que possam levar a Tua palavra adiante, mesmo em meio às dificuldades. Te oramos, ó Pai, para que essas barreiras possam ser quebradas, ó Pai, elas possam ruir, ó Pai, mediante a Tua palavra e que o Teu evangelho seja pregado nos mais longínquos lugares da terra. Deus, essa é a nossa oração, crendo, ó Pai, que o Senhor nos ouvirá, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ministério louvor. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor.
Na palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em outras traduções diz: regozijai-vos. Então Jesus é o motivo da nossa alegria. Então vamos louvar com muito júbilo. Quem estiver em casa também pode se levantar, louvar o Senhor. Uma música que fala sobre a vitória no deserto. Então Deus é aquele que nos dá a vitória no momento em que pensamos que não tem mais solução, mas Ele está conosco. Então é motivo de alegria e de júbilo na presença do Senhor. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós.
e por isso estamos alegres. Somos gratos ao Senhor porque Ele nos concede mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então é um privilégio, uma alegria. E vamos declarar que um novo dia, um novo tempo, a fé vai acontecer. Não haverá impossíveis para Deus. Independente da situação que você esteja passando, Deus é contigo. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Acontece, dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Aparecer
Meus queridos amados irmãos, vamos neste momento meditar sobre a importância, o valor que tem este livro tão precioso que é o livro sagrado. Como eu disse no início, hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Bíblia, a palavra de Deus. Ela não é uma palavra de homem, muito embora tenha sido escrita por homens. Eu gostaria inicialmente de fazer menção de dois textos bíblicos. O primeiro dele está em Mateus, capítulo de número 22, versículo 29. E lá está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O outro texto bíblico que eu gostaria de fazer menção neste momento é o texto de João, capítulo 5, versículo 39. Lá está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Estas palavras foram também pronunciadas pelo próprio Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra Bíblia, por certo, ela não existe dentro da própria Bíblia. A palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. E quem usou a palavra Bíblia pela primeira vez foi um patriarca de Constantinopla chamado João Crisóstomo, no 4º século antes de Cristo, apelidado de o Boca de Ouro. João Crisóstomo era um homem muito dedicado ao reino de Deus e era um pregador excelente. A Bíblia, nós sabemos que tem 66 livros compartimentalizados em Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Esta palavra, ela foi escrita por cerca de 40 autores em um período aproximadamente de 1500 anos. 1500 anos. E embora ela tenha tido vários autores humanos, ela tem, podemos dizer, um autor divino,
que é o próprio Deus. Meus amados irmãos, por que a Bíblia, ainda que muitos queiram, ela não é um livro comum. Ela é um livro diferente. A Bíblia ela tem uma origem e singularidade que dá para ela esta maravilhosa distinção dos demais livros que existem sobre a face da terra. E diga-se passagem, é o livro mais lido do mundo. É o livro mais amado, mas é o livro que recepciona também mais insulto. Estranho, mas é assim. Então, é a sua origem, é a sua singularidade que a diferenciam. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Destaque aí a palavra inspirada. Aqui está o diferencial. Aqui está, digamos, o segredo. A palavra inspirada, irmãos, no original grego, dá para nós o sentido de soprada, ou expirada ou soprada por Deus. Esta palavra, ela foi soprada por Deus. John Stott, falando acerca deste tema, ele diz que a Escritura, referindo-se à Bíblia, foi exalada por Deus, ela foi trazida à existência pelo próprio Deus, ou pelo sopro de Deus. Ela se originou na mente de Deus e ela foi comunicada pela boca de Deus, pelo sopro de Deus, ou pelo seu Espírito. Ela é, pois, no verdadeiro sentido da palavra, a palavra de Deus, porque Deus a falou. Esta é a compreensão que John Stott nos ajuda a extrair deste texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Um outro escritor, John MacArthur, falando sobre a inspiração da Escritura, diz: Deus usou a mente, o vocabulário dos escritores bíblicos para produzir sua palavra perfeita e infalível. Então, na inspiração bíblica,
nós temos a compreensão de que Deus, Ele soprou a sua palavra. Deus, Ele supervisionou. Deus, Ele influenciou e capacitou homens sobrenaturalmente pelo seu Espírito Santo a escrever a mensagem divina, a Bíblia, sem erros. A Bíblia é, pois, o livro que tem origem divina. E daí decorre a sua singularidade, a sua diferença, a sua distinção em relação a qualquer outro livro e a sua suprema importância. Mas, meus amados irmãos, esta Bíblia que chegou até nós, chegou até a humanidade, a Bíblia, que é a palavra de Deus para toda a humanidade, Se tem corações ímpios que acham que ela não é a palavra de Deus, é um problema desse coração. Mas ela não vai deixar de ser a palavra de Deus, porque um coração orgulhoso e ímpio diz não reconhecê-la. Ela continua sendo quem é, a palavra de Deus, não apenas para mim. Ela é palavra de Deus para todo homem. Porque ela mesma é quem vai julgar, inclusive o homem que a recusa. Então ela é a palavra de Deus. Não tem esse negócio de estar por aí, é a palavra de Deus para mim. Ela é a palavra de Deus para a humanidade. E ponto final. Chega de covardia. Chega de síntese que não nos leva, ou melhor, chega de delicadeza que não nos leva a lugar algum. Nós precisamos saber, acreditar e proclamar com a própria vida. Ela é a palavra de Deus para a humanidade. E esta palavra é a verdade. É a verdade. Em um mundo que se diz pluralista, relativista, não faz diferença. Ela continua sendo quem é. A palavra de Deus, a verdade de Deus. E tudo que se enquadra e é reflexo dela, fala de Deus e aponta para Deus. Se enquadra então na verdade absoluta. O que está longe ou na contramão das afirmações e do juízo de Deus que está aqui, que inclusive o salmista diz que são retos e alegram o coração. Se afasta, então não pode ser verdade, é mentira. A verdade tem relação com Deus, com o seu caráter santo e a sua palavra. Tudo que não tem relação com Deus, com o seu caráter santo, perfeito e com a sua palavra, é mentira. Tenha a roupagem que tiver, apareça por onde aparecer, venha de quem vier, é mentira.
para ser verdade, tem que estar relacionada e refletindo o ser de Deus e a sua palavra absoluta. Assim que nós cremos, é assim que nós vivemos, é assim que nós falamos. Esta verdade, ela ilumina. Eu escrevi isso hoje. Esta verdade, ela ilumina, ela liberta, ela transforma, ela embeleza, ela instrumentaliza divinamente homens e mulheres para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela tem este poder. Então, este livro que chegou até nós, ele chegou com um propósito. Ele tem inclusive um tema central. Quando nós olhamos para João 5,39, examine as Escrituras, disse Jesus, porque vós julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Jesus, meus amados irmãos, é o assunto mais importante da Bíblia. E 2 de Timóteo, lá nos diz Paulo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia tem um propósito? Tem. E qual é o propósito? O propósito da Bíblia é, meus amados irmãos, a salvação do homem pela fé em Cristo Jesus. Ela pode tornar-te sábio para a salvação, Timóteo, pela fé direcionada, depositada pelo homem que se reconhece como pecador em Cristo Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Meus amados irmãos, e porque ela tem esta origem, desta origem divina, decorre a sua autoridade. A Bíblia deve ser reconhecida por nós como autoridade de Deus para nos conduzir em tudo, meus amados irmãos, em tudo. Não apenas no campo dito religioso, mas para todos os aspectos da vida. A Bíblia tem princípios, a Bíblia tem exemplos que nos leva à consciência da vontade de Deus para que possamos operacionalizar a nossa vida, tomando decisões e andando em caminhos que glorificam a Deus. Afinal, a inspiração, a autoridade decorre dessa inspiração, que nós já vimos registrada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, mas o apóstolo Pedro também, meus amados irmãos, ele diz
Lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Veja bem, nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro está dizendo que Deus, ele inspirou, ele soprou a sua palavra, e esta palavra inspirada tem autoridade. A inspiração, a autoridade decorre da inspiração. Mas tem um outro elemento que a gente vê, irmãos, a Bíblia, pela própria demonstração, ela diz quem ela é, a palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar vidas de dentro para fora. Irmãos, quantas vidas esbagaçadas, jogadas nos monturos deste mundo, quantas vidas reputadas como escórias, lixos da sociedade, que ninguém dava mais nada. E no encontro com uma pessoa que pegou esta palavra e falou desta palavra de Deus para esta vida escória, estava reputada como lixo, como um caso sem jeito. Esta palavra produziu salvação, transformação e embelezamento. De tal maneira que não é difícil a gente ver o mundo surpreendido, surpreso, dizendo: como foi que ele mudou? Ele mudou. Ela mudou. Você pode mudar. Porque a palavra de Deus, esta que tem autoridade sobre a minha e a vida de todo homem, ela pode transformar verdadeiramente a vida do ser humano. Quantos homens vestidos alinhadamente, morando em mansões, cercados por posses, mas o interior em estado de decomposição, fazendo exalar por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes, o horror, o bafo horrendo de morte, prejudicando vidas. Muitas vidas tiveram contato com esta palavra e foram profundamente transformados por elas, sem necessariamente serem, por conta da sua aparência, considerados como escória da sociedade. Mas por dentro, o sepulcro, a podridão foi vencida, suplantada pela palavra de Deus. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos acabados ou agonizando. E esta palavra, ao chegar nestas famílias, nestes lares, nestes casamentos, produziu a perfeita
transformação. Porque ela é a palavra de Deus. Aonde ela chega e os homens têm pelo próprio Deus os seus ouvidos e os seus corações abertos para enxergar e ouvir o que ela tem a dizer. A transformação se realiza. Esta palavra é útil, irmãos, ela tem utilidade, o próprio apóstolo Paulo disse isso. Vejamos algumas utilidades que esta palavra tem. Esta palavra é útil porque ela é a única regra de fé e prática. A minha fé, ela precisa ser orientada, precisa ser validada pela palavra de Deus. Tudo que sai dos trilhos desta palavra precisa ser julgado e achado em falha. Portanto, precisa estar fora da nossa vida, ainda que seja experiências religiosas aparentemente atrativas, mas se não se enquadram na palavra de Deus, pode entreter, pode enganar, mas não tem valor real. Portanto, não devemos nos dar o luxo estranho de nos alimentar delas, daquilo que está fora da palavra de Deus. Esta é a nossa regra de fé. De fé. O que está aqui nos serve. O que está contra ela não nos serve. Pode servir para qualquer pessoa lá, para nós não. Cristãos, discípulos de Jesus, não. Prática, ela também nos orienta, nos julga, nos leva, ou melhor, nos avalia a estarmos fazendo, nos envolvendo com aquilo que de fato glorifica a Deus, com aquilo que agrada ao Senhor. Esta palavra, ela é útil? Sim. Ela é lâmpada para os nossos pés. Você lembra do Salmo 119, versículo 5? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta palavra, meus amados irmãos, ela tem utilidade porque ela purifica e ela santifica a nossa vida. Como purificará os jovens o seu coração? Lembra disso? É vivendo, aprendendo, obedecendo a lei do Senhor. Salmo 119, versículo 9. E, como lemos já nesta noite, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos ganhando consciência da sua vontade e a tendência nossa é ir ajustando as nossas vidas pela própria ação do Espírito Santo em nós. A Bíblia, ela é útil para a purificação e santificação das nossas vidas. Ela é o nosso alimento espiritual. Devemos nos alimentar desta palavra para nos fortalecer e crescer na vida cristã, conforme nos está ensinado lá por Pedro, no capítulo 2, versículo 2 da sua primeira
carta. Esta palavra, ela é útil porque o conhecimento dela nos leva a evitar viver no erro. Quem conhece esta palavra e leva ela a sério, evita viver no erro. Não carrega a síndrome no coração de infalível, jamais, porque uma das implicações desta palavra na nossa vida é nos dar consciência de quem somos pecadores, nós falhamos, mas nós também somos aquele que pela graça de Deus fomos regenerados e somos conduzidos e lembrados pelo Espírito Santo que precisamos viver uma vida evitando o erro. E Jesus disse: vocês erram ou errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus é ter maior possibilidade na vida de não viver errante ou errando. E esta palavra, ela tem utilidade, sim. Ela é vida e ela é antídoto contra a tentação. Você lembra de Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo? Você lembra como ele venceu? Ele venceu assim, na contramão de Satanás, que usava a palavra distorcida ou torcida. Ele venceu dizendo: assim está escrito. Está escrito. Está escrito. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, ela vai fortalecer você e ela vai ajudar você, ela vai nos ajudar a viver e será para nós um antídoto contra as muitas tentações que muitas vezes nos cercam. E ela vai nos ajudar, inclusive, a fugir da tentação, a nos conduzir de uma maneira prudente. A Bíblia, ela prepara o homem para viver em família. A Bíblia prepara a mulher para viver em família. É por isso que nela nós encontramos orientações do homem para com a sua esposa, orientações da esposa para com o seu esposo, orientações da esposa e do esposo para com seus filhos, orientações dos filhos para com os pais. A Bíblia, ela nos orienta, ela nos prepara para viver em família. A Bíblia, ela nos prepara para viver na igreja, para nos relacionarmos corretamente com os nossos irmãos, aqueles que compõem o corpo de Cristo como nós compomos. Sermos cuidadosos no trato com eles. A Bíblia, ela nos prepara para viver, ou ela prepara o homem para viver em sociedade. É tão assim que lá dentro daquela penitenciária existem homens e mulheres que foram retirados da sociedade porque não sabiam viver em sociedade. Quando ela entra na vida deles, o que o Estado não consegue fazer, a igreja faz.
E a igreja faz, não é por ela, a igreja faz pelo Deus poderoso que nos deu a sua palavra. E estes homens e estas mulheres voltam para a sociedade para viver ordeiramente na sociedade. Mas ela nos ensina a nos relacionarmos com as autoridades constituídas, não é isso? Nos ensina a exercermos com prudência, responsabilidade a nossa cidadania. A Bíblia nos ensina isso. E nos ensina inclusive o patrão como deve tratar o seu funcionário. E ensina também o trabalhador a tratar o seu patrão e a se conduzir corretamente no trabalho. Entende? Então esta palavra, ela nos orienta, ela prepara-nos para viver em sociedade, e é por isso que somos, como cristãos, principalmente evangélicos, ojerizados por muitos progressistas desvairados, com as suas agendas estranhas, que atentam contra a vida, atentam contra a ordem familiar, e que, se for levada às últimas consequências, as suas querências, o caos e a destruição será muito mais visível do que o que já tem sido, e nós não nos curvamos a estas ideologias nefastas, prejudiciais. Por qual razão? Porque nós temos um compromisso com esta palavra. E esta palavra, ela nos ensina o que é viver em sociedade. Respeitar o próximo, sem olhar para a cor da sua pele. A Bíblia nos ensina a reconhecer a dignidade do ser humano, que está nele colocada pelo próprio Deus, que o fez à sua imagem e semelhança. Portanto, não me venha com historinha de cor de pele, porque nós sabemos que os nossos relacionamentos não devem ser norteados por critérios escusos como este. A Bíblia nos ensina a nos relacionarmos corretamente. A Bíblia nos ensina que vidas importam, não importa a cor dela. Vidas importam. Então eu não preciso estar levantando bandeiras estranhas e naufragando ou surfando em uma onda que está a desserviço da sociedade. Eu não preciso. Por qual razão? Porque o que referencia a minha vida é muito maior do que uma ideologia barata, que pode me levar a associar a grupos para eu compor o exército dos politicamente corretos, mas a Bíblia não me leva, não me autoriza a determinados comprometimentos. A Bíblia nos ensina a viver em sociedade. Reconhecer o ser humano e se relacionar com ele amorosa e respeitosamente, sem atentar contra a sua dignidade. A Bíblia
nos ensina o valor da vida. Por isso que o aborto nunca será legitimado perante a consciência cristã. Ele pode ter sido legalizado em alguns contextos, mas ele nunca será legitimado perante a consciência cristã, porque nós não defendemos que ninguém seja assassinado. Muito menos aquele que não tem como se defender. Eu não sei que sociedade é essa que diz que tal vida importa e que se arvora para matar a outra indefesa que está no ventre, para legitimar o assassinato de mais milhares de vidas que estão por vir. Meus amados irmãos, nós não podemos negar os desatinos que existem na sociedade, a exemplo do próprio racismo, mas nós não devemos, e precisa ser combatido, sim, mas nós não devemos ser, desculpa a expressão, abestalhados para estar reforçando aquilo que teoricamente está se combatendo. Nós não somos, não. Portanto, caminhemos nós com a consciência de que é a palavra de Deus que nos prepara para viver em sociedade e viver corretamente. Nossa sociedade ensina os filhos a desrespeitar os pais, a reconhecê-los como um qualquer. A nossa sociedade está querendo casamento, ou melhor, uma ala da nossa sociedade está querendo casamento dentro da própria família, entre os membros da própria família. Uma ala da nossa sociedade está pleiteando o uso das nossas crianças indefesas. Meus amados irmãos, dá para a gente engolir um negócio desse? Não dá. Não dá para a gente engolir um negócio desse. Uma ala da sociedade quer desconstruir a ideia de casamento, conforme a Bíblia apresenta, para conceder um direito a quem não tem condições de recepcionar esse direito, que são duas pessoas do mesmo sexo. Vai conviver, conviva. O Estado tem, digamos assim, competência para assegurar o direito dessa convivência? Tem, faça isso. Mas não chame isso de casamento, não. Chame essa união de outra coisa. Porque casamento já está claro o que é, biblicamente. Meus amados irmãos, nós precisamos não nos descuidarmos. A pressão é grande. A nossa mídia televisiva já mostrou que é ideológica. E predominantemente esquerda. E esquerda agravada, vou dizer assim.
esquerda gravado. E não dá para a gente engolir a agenda que vem desse universo. Não dá para a gente engolir como cristãos. Não dá. Existe um nível de progressismo que é tolerável, que é possível. Mas esse que está aí, não dá não. A agenda é pesada demais, está a serviço da destruição da nossa sociedade, começando pela família. O que é que a Bíblia nos ajuda? A Bíblia nos ajuda a viver, nos prepara para viver em sociedade, e a Bíblia nos prepara para viver no mundo glorificando a Deus. É útil? É. A Bíblia foi escrita, irmãos, para nos revelar o santo amor de Deus e Jesus Cristo, o Salvador, Senhor e Salvador do mundo. Escrita para conduzir o homem à salvação pela fé em Jesus Cristo, para orientar e ensinar o homem a viver de modo que agrade a Deus e realizar a sua obra, comunicando inclusive ao mundo as boas novas de salvação e o seu precioso amor. Existe um salmo que ele é conhecido, uma parte dele, como o Salmo da Suficiência das Escrituras. Este é o Salmo 19, versículo 7 ao 9, nos diz: a lei do Senhor é perfeita, e porque ela é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e porque ele é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e porque são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiramente justos, são verdadeiros e justos juntamente. Esta palavra que Deus nos deu, meus amados irmãos. Eu estou terminando lembrando que na história da igreja existiu um grupo, ou tem um grupo, de uma contribuição especial, chamados puritanos. Esse grupo deu um valor, contribuições importantíssimas. E eles tinham uma visão muito correta das Escrituras Sagradas. Viviam uma vida piedosa que impactava quem estava ao seu redor. De tal maneira que as pessoas costumavam dizer que a loja de um puritano era a extensão do piso da igreja. Tamanha era a integração de vida que eles tinham, sem fracionamento entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. Domingo eu estou na igreja, é santo, é sagrado. Segunda eu vou para o meu trabalho, é profano, eu vivo de qualquer jeito. Não. Somos adoradores. A nossa vida é um culto ao Senhor. O seu trabalho é um culto ao Senhor. Precisa ser feito para a glória de Deus. Os seus negócios precisam ser realizados para glorificar a Deus. Os puritanos sabiam disso e viviam isso. Este grupo, ele costumava dizer que o maior insulto que o homem pode direcionar a Deus é negligenciar a sua palavra. É não reconhecê-la. É não se comprometer com ela. É tentar aferir danos a ela.
Esse é o maior insulto, mas a maior homenagem que um homem pode direcionar a Deus é estimar a sua palavra. É obedecer a sua palavra e ensinar a sua palavra com sinceridade às pessoas. É triste quando nós vemos homens que sobem no púlpito para golpear a palavra de Deus e, em detrimento dos seus projetos e projeção pessoais, comprometem as Escrituras Sagradas e pervertem as Escrituras Sagradas. É triste, mas essa é uma realidade que nós temos visto nos nossos dias, inclusive dentro dos arraiais evangélicos. Aprendamos então com os puritanos e nos relacionemos corretamente com Deus e com a sua palavra. Conta-se a história que um garoto observou que o seu avô já estava no momento final da vida dele e ele ia passar o dia na casa com o seu avô, com sua avó, e o seu avô estava ali, seu avô já bem perto de se despedir, e ele levantava, tomava café e sentava, e sobre a Bíblia ficava, levantava, ia almoçar, e voltava, descansava um pouco e sentava na cadeira e ficava. E quando chegava lá no finalzinho da tarde, levantava, ia tomar o seu banho. E aquele garoto, ele ficou observando que aquilo ali era os dias de... O seu avô fazia aquilo ali continuamente. Ele chegou para sua avó e perguntou: minha avó, o meu avô está bem? Minha avó, ele não sai de cima da Bíblia. Aí a avó olhou para aquele netinho e disse assim: meu filho, ele está para se encontrar com Deus e ele está se preparando, porque ele negligenciou muitos anos lá atrás e agora ele está vendo que está na reta final e precisa preparar-se. O garotinho olhou para ela e disse assim: minha avó, a senhora me dá uma Bíblia de presente? Você entendeu? Porque eu não quero deixar para me preparar apenas quando eu chegar no final. Eu quero começar agora. Meu irmão, minha irmã, ame a Deus, ame a sua palavra. Leia a Bíblia e viva a vontade de Deus que está revelado em sua palavra, porque ela vai te ajudar a viver bem aqui e ela vai te ajudar a se conduzir muito bem para a eternidade. Ela vai te preparar para o encontro final. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós reconheçamos o imenso valor que ela tem. Sejamos obedientes à sua voz que chega até nós por meio da palavra do Senhor. E nos ajuda, Deus, para que vivendo esta palavra,
possamos ajudar também aqueles que estão ao nosso redor a terem as suas vidas também orientadas, influenciadas profundamente e dirigidas pela tua palavra. Ajuda-nos para que, como igreja, nós sempre caminhemos buscando aquilo que a tua palavra recomenda, aquilo que a tua palavra manda. E como discípulos do Senhor, possamos cantar com alegria em nosso coração: o fiel obedece ao que Cristo manda por meio da sua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo das tuas mãos poderosas e do seu paternal cuidado, para uma semana de paz e de muitas bênçãos em tua presença. Abençoe aqueles que encontram-se enfermos. Cuida daqueles que estão sofrendo, Senhor. Conforta os corações que estão machucados. Levanta aquele que está caído e mantém de pé aqueles, e mantém com humildade aqueles que pela tua graça se encontram de pé. E pela sua bondade, salva aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe você. Queridos irmãos da IBG, queridos irmãos da Kairos, queridos irmãos da IBLS que estão em casa, queridos amigos que estão nos acompanhando, Deus abençoe vocês e lhes conceda uma semana de muitas bênçãos na presença dEle. Que o amor de Deus Pai, a graça restauradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.